Opa, tudo bem? Como você está? Hoje aqui vamos continuar com a nossa leitura bíblica. Estamos aqui lendo o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 3 até o capítulo 5. 3, 4 e 5 nós vamos ler hoje, tá? E hoje a leitura é bem interessante, porque a gente vai ver aqui, né, que Moisés, ele vai se prostrar ali, né, como um missionário, pregando a palavra de Deus, pregando os seus mandamentos. E é muito interessante, né, porque a gente vai ouvir, óbvio, as palavras de Deus, só que através de Moisés, né, Moisés sendo guiado ali pelo Espírito Santo e falando aquilo que Deus ordena para ele, né, mas vai ser bem interessante aqui porque temos muitas coisas a poder aprender aqui com a leitura de hoje. Então, vamos dar início, né? Sem muitas delongas, vamos aí abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, beleza? Então nos voltamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com seu exército para nos guerrear em Edrai. Javé me disse: Não tenha medo dele, pois a você eu o entreguei com todo o seu exército e território. Trate-o como você tratou a Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Javé nosso Deus nos entregou também Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os combatemos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos então todas as suas cidades, sem deixar nenhuma. Ao todo, 60 cidades na região de Argob, que era o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas e portas com trancas, sem contar grande número de cidades dos ferezeus. Nós as sacrificamos como anatema, assim como havíamos feito com Seom, rei de Ezebom. Destruímos cada cidade, com homens, mulheres e crianças. Contudo, tomamos para nós todo o gado e os despojos das cidades. Desse modo, conquistamos o território dos dois reis amorreus, no outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon, na verdade, de Sarion. Os amorreus, porém, o chamam de Sanir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Galaade e todo o Bazã, até Selca e Edrai, domínios de Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Rafaim. Sua cama é a cama de ferro que está em Rabá, dos Amonitas. Tem 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, segundo o padrão normal. Ocupamos então todo o território, desde Aroer, que está à margem do rio Arnon. Aos Rubenitas e aos Gaaditas dei a metade da região montanhosa de Galaade, com suas cidades. Só para explicar aqui, né, Moisés está ali separando, né, o povo antes de chegar, né, ao destino final, que é a terra de Canaã. Ele já está, né, separando ali, né, o povo para poder cada um ter a sua região corretamente. Versículo 13 aqui. Para a meia tribo de Manassés, deu o resto de Galaade, e o todo o Bazã, que era o reino de Og. Toda a região de Argob, todo o Bazã se chamava Terra dos Rafaim. Jair, filho de Manassés, tomou a região de Argob, até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas. Em vez de Bazã, foi dado a esses lugares o nome de aldeias de Jair, nome que permanece até o dia de hoje. A Maquir dei Galaade, aos Rubenitas e aos Gaaditas dei o território que vai de Galaade até o rio Arnon. O meio do rio serve de fronteira, e até o rio Jaboque, que é fronteira dos Amonitas. A Arabá e o rio Jordão servem de fronteira, desde Quinerete até o mar da Arabá, o Mar Morto, nas encostas orientais do Fasga.
Então eu dei a vocês esta instrução. Javé, seu Deus, entregou-lhes esta terra como propriedade. Todos os guerreiros de vocês marcharão à frente de seus irmãos, os filhos de Israel. Somente as mulheres, as crianças e o gado, sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que lhes dei, até que Javé conceda repouso a seus irmãos, assim como deu a vocês. E também eles tomem posse da terra que Javé vai lhes dar no outro lado do Jordão. Depois, cada um voltará para a propriedade que lhes dei. Na mesma ocasião, dei a Josué a seguinte instrução: Você viu com os próprios olhos tudo o que Javé, nosso Deus, fez a esses dois reis. Javé vai fazer o mesmo com todos os reinos onde você entrar. Não tenha medo deles, pois quem combate em favor de vocês é Javé, o seu Deus. Então aqui mostra, né, que o povo ali, os filhos de Israel, né, na luta pela terra, se eles estiverem caminhando com Deus, se eles estiverem ali, né, junto com Cristo, eles vão alcançar os melhores resultados, né? Eles vão ter ali tudo em favor daquilo que Deus quer para a vida deles. Mas óbvio, né? Todas as vezes aí que eles se distanciavam, que eles se colocavam em situações de distância de Deus, eles tinham, né, que aturar também as consequências, porque a gente sabe, né, que as consequências aí, quando o caminho é longe de Deus, são consequências mundanas e o mundo só, infelizmente, nos tem a oferecer coisas ruins, né? Então eu implorei a Javé: Javé, meu Senhor, começastes a mostrar ao teu servo tua grandeza e a força de tua mão. Qual é o Deus do céu e na terra que pode realizar obras e feitos tão poderosos como os teus? Deixa-me passar, deixa-me ver a boa terra que está no outro lado do Jordão, essa boa terra e o Líbano. Javé, porém, estava irritado comigo por causa de vocês, e não me atendeu. Ele apenas me disse: Chega, não me fale mais nada sobre isso. Suba até o alto do Fasga, levante seus olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não atravessará o Jordão. Dê instruções a Josué, encoraje-o, fortifique-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que você está contemplando. Então, permanecemos no vale diante de Bet-Fegor. Então aqui, né, a gente viu que Moisés ali está conduzindo, né, o povo para a terra de Canaã, e ele está formando esse povo, né, óbvio, formando ali segundo a vontade de Deus, porque ele quer entregar uma geração nova, né, uma geração que glorifica o nome do Senhor, que serve ao Senhor, né, que segue as suas leis, os seus mandamentos, né, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Mas a gente sabe, se ele quer construir um povo novo, ele precisa ali, né, que o povo realmente esteja a dispor, esteja com o coração aberto, o coração rasgado aí, para poder aceitar e seguir, né, aqueles caminhos ali que Deus está propondo para eles. E aqui, agora a gente vai entrar no capítulo 4. Aqui é aquela parte onde Moisés, através ali do Espírito Santo de Deus, vai falar, vai apresentar aqui, né, especificamente muitas coisas sobre os mandamentos. Então é interessante a gente prestar bastante atenção, porque tem muitos ensinamentos aqui, muitas coisas que a gente deve trazer, né, para a nossa vida, para que a gente possa viver bem e feliz, né, nessa terra aqui. E óbvio, né, quando a gente vier a falecer, quando o nosso corpo, né, o nosso corpo carnal vier a morrer, que a gente possa também fazer a morada com Deus, a morada eterna com Deus. Então é bem importante essa parte aqui. O capítulo 4 e o capítulo 5 são capítulos bem legais. Dos livros de Deuteronômio aqui até agora, né? Porque ainda falta bastante. Mas são os dois capítulos aí que eu mais gostei. Vamos iniciar aqui, deixa eu só tomar uma água. Então vamos aqui para o capítulo 4. Agora, Israel, ouça os estatutos e normas que eu hoje lhes ensino a praticar.
a fim de que vocês vivam e entrem para possuir a terra que Javé, o Deus de seus antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada ao que eu lhes ordeno, nem retirem coisa nenhuma. Observem os mandamentos de Javé, seu Deus, do modo como eu lhes ordeno. Então aqui Deus, né, já dá uma ordem ali para que eles observem os mandamentos dele, né, mas que óbvio, que não troque, né, nenhuma palavra, que cumpra ali da forma que está escrito. E porque esses mandamentos vêm de Deus, né, e não dos homens. Então não faz sentido mudar aquilo que o nosso ser criador fez. Vocês viram com os próprios olhos o que Javé fez em Baal-Fegor. Javé, seu Deus, exterminou do seu meio todos os que seguiram o Baal de Fegor. Vocês, porém, permaneceram apegados a Javé, seu Deus, e por isso hoje estão todos vivos. Então aqui, quando a gente segue a Deus, né, quando a gente segue o caminho do nosso Senhor, a gente tem a vida, né? E quando a gente segue o caminho do mal, a gente pode ter ali a falsa vida, né? Porque nos leva ao caminho da morte. Vejam, estou lhes ensinando estatutos e normas, como Javé meu Deus me ordenou, para que vocês os coloquem em prática na terra onde vocês estão agora entrando, a fim de tomarem posse dela. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Então Moisés aqui, né, nos fala que se nós colocarmos em prática aqueles ensinamentos que Deus nos ensinou, nós vamos nos tornar sábios e inteligentes. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como Javé, nosso Deus, todas as vezes que os invocamos? Que grande nação tem os estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu lhes proponho hoje? Então aqui Moisés comenta, né, que as outras pessoas, que os outros povos, né, vão olhar e falar assim, cara, como é que esse povo consegue ser tão inteligente, né? Como é que eles têm uma sabedoria tão grande? Mas a verdade é que a fonte, né, a fonte pela qual a gente tira toda a sabedoria vem do alto, vem do Senhor. Apenas tenha cuidado, presta atenção, ó. Preste muita atenção em sua vida para não se esquecer dos acontecimentos que seus olhos viram e que eles nunca se apartem de sua memória, nem um dia da sua vida. Ensine-os aos seus filhos e a seus netos. No dia em que você estava diante de Javé, seu Deus, no Horebe, Javé me disse: reúna o povo junto a mim, para que eu os faça ouvir minhas palavras, e aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e ensinem a seus filhos. Então aqui mostra, né, até mesmo sobre a educação, de passarmos os ensinamentos de Cristo, né, para os nossos filhos e para os nossos netos também. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu, em meio a trevas e nuvens escuras. Então Javé falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Ouvia-se apenas uma voz. Ele lhes comunicou então a sua aliança, para que vocês a cumprissem, as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra, para onde estão atravessando, a fim de tomarem posse. Então aqui, né, Deus deu a ordem ali para Moisés para que ensinasse, né, aos filhos de Israel sobre os 10 mandamentos. Prestem atenção em si mesmos. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Javé lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, não se pervertam, fazendo para vocês imagem esculpida em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher, imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu, de réptil que rasteja sobre a terra, ou a imagem de peixe que vive nas águas que estão sob a terra. Levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los.
São coisas que Javé, seu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vocês, porém, Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que sejam o povo da sua herança, como hoje se vê. Eu achei bem interessante aqui essa parte do capítulo 4 aqui, que eu até destaquei a própria explicação, quase que a palavra não sai, mas eu destaquei aqui a própria explicação que a Bíblia traz. Aqui eu gostei bastante, presta atenção só sobre essa parte aqui para você entender também. Israel, portanto, é um povo único. Não deve adorar deuses dos opressores cananeus, imagens de homem e mulher, dos egípcios, imagens de animais, ou dos mesopotâmicos, adoração dos astros. A originalidade de Israel é ter descoberto o único Deus vivo que age na história. Ele leva o seu povo para a liberdade e a vida, dentro de uma relação social justa e fraterna. Esse Deus não pode ser aprisionado numa representação visual ou em sistemas de pensamento. Javé é maior do que qualquer teologia. Então aqui, né, cara, essa parte aqui eu acho fenomenal, porque nos mostra, né, que todos somos iguais perante a Deus e que não existe nenhuma religião, nenhuma teologia, né, nenhum Deus maior do que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Deus Pai. Então nos mostra aqui, né, sobre muita questão da humildade, porque infelizmente, né, a gente presencia aí muitas religiões, até que são cristãs, mas uma se debatendo contra a outra, uma blasfemando contra a outra, né, falando mal da outra e tudo mais, e nós esquecemos que nenhuma religião, que nenhuma teologia é maior do que Deus. Deus é o Deus de todas as coisas e nós devemos respeitá-lo sempre, né? E nunca devemos colocar religião, homens, né? Imagens, estruturas, nada sobre na frente de Deus, né? Então Deus nos ensina aqui que o único responsável pela nossa adoração, aquele que nós devemos adorar, é somente Deus, né? Então traz aqui um ensinamento muito importante aí para todos nós, né, cristãos. Por causa de vocês, Javé ficou furioso comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na terra que Javé, seu Deus, dará a vocês como herança. Vejam, eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, vão atravessá-lo e tomar posse dessa terra boa. Prestem atenção em si mesmos. Não se esqueçam da aliança que Javé, seu Deus, concluiu com vocês. E não façam imagem esculpida nenhuma, de coisa alguma que Javé, seu Deus, lhe proibiu. Porque Javé, seu Deus, é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiverem gerado filhos e netos e envelhecerem na terra, se vocês se corromperem fazendo alguma imagem esculpida, praticando assim o que Javé, seu Deus, reprova e o irritando, eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Vocês serão logo e completamente exterminados da face da terra, da qual vão tomar posse ao atravessar o Jordão. Vocês não prolongarão seus dias sobre ela, pois serão completamente aniquilados. Javé os espalhará entre os povos, e apenas um pequeno número restará de vocês no meio das nações, para onde Javé os tiver o conduzindo. Aí vocês servirão a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, então, você buscará Javé, seu Deus, e, se o procurar com todo o coração e com toda a alma, você o encontrará. Olha essa parte aqui que é justamente sobre aquilo que nós estamos falando. Deixa eu só destacar aqui que essa parte aqui é fenomenal. Como nós achamos Deus? Muitas das vezes, né, surge a nossa dúvida no nosso coração devido aí a tantos problemas, né, que a gente enfrenta nos dia a dia. Como que nós podemos encontrar com Deus, né? E Deus responde aqui pra gente nesse versículo 29 do capítulo 4. De lá, então, você buscará Javé, seu Deus, e, se procurar com todo o coração e com toda a alma, você o encontrará.
Então a forma de nos encontrarmos com Deus é de procurar com todo o coração, né, entregar aí toda a nossa alma, todo o nosso espírito, toda a nossa força de vontade, toda a nossa consciência, até mesmo a nossa inconsciência, nós vamos o encontrar verdadeiramente. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão você, mas se você voltará para Javé, seu Deus, e obedecerá à voz dele, porque Javé, seu Deus, é um Deus misericordioso, Ele não vai abandonar e destruir você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados, por meio do juramento. Pergunte aos tempos passados que vieram antes de você, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De uma ponta do céu até a outra, já existiu por acaso coisa tão grande como essa? Ouviu-se algo semelhante? Existe por acaso um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como você ouviu, e ainda permaneceu vivo? Ou existe algum Deus que tenha vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo o que Javé seu Deus fez no Egito diante dos olhos de vocês? Foi a você que ele mostrou tudo isso, para você ficar sabendo que Javé é o único Deus e que não existe outro além dele. Então mostra aqui, que Deus é somente um. E só existe um único Deus vivo, que é aquele Deus que vive fortemente dentro do nosso coração. Do céu, ele fez você ouvir a sua voz para o instruir. Ele fez você ver o seu grande fogo sobre a terra. E você ouviu suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele amava os antepassados de você e escolheu seus descendentes depois deles, ele próprio com sua presença e sua grande força tirou você do Egito. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para o introduzir na terra delas e dá-la a você em herança, como hoje se vê. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração. Javé é o único Deus, tanto no alto do céu como aqui embaixo na terra. Não existe outro. Olha para você ver as palavras aqui, que Moisés está usando, obviamente, segundo a vontade de Deus. Olha para você ver que magnífico, cara. Observe os estatutos e os mandamentos dele, que hoje ordeno a você. Assim tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, e para que seus dias se prolonguem na terra que Javé, seu Deus, lhe dará para todo sempre. Não tem nem o que explicar. A gente fica até sem palavra, simplesmente fica apaixonado com essa passagem. Não tem o que explicar. Não tem o que explicar de verdade. Fico até um pouco emocionado. Deixa eu tomar uma água aqui. Só comentar, Não tem muito o que explicar, mas, cara, Deus nos mostra aqui o quão grandioso Ele é, Ele nos fez, nos criou, nos formou. A gente foi lá e errou contra Ele, A gente pecou, vacilamos aí, contra Deus, e mesmo assim, Ele nos ama tanto que nos entregou seus mandamentos, para que a gente saiba aí a viver. Ele dá, ali o manual de instruções de como viver corretamente aí, nesse mundo tão perdido, e a gente ainda continua falhando, e mesmo assim ele entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz, em prol dos nossos pecados. Só nos prova o quão grande é o amor de Deus por nós. Assim, não tem palavras para explicar. Sinceramente, é sensacional. Vamos continuar aqui para a gente conseguir finalizar aqui com a leitura do dia de hoje. Quanto tempo que já tá? 24 minutos, mas estamos em tempo aqui. Não tem tempo para ler a palavra de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 41 do capítulo 4. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão, para que aí pudesse refugiar-se o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar,
sem eu ter odiado antes. Fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Perdão, desculpa. Para os Rubenitas era Bozor, no deserto sobre o planalto. Para os Gaditas, Ramote em Galade. E para os Manassitas, Golã em Bazã. Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ele os comunicou no outro lado do Jordão, no vale próximo a Bet-Fegor, na terra de Seom, o rei dos amorreus que habitava em Ezebom. Moisés e os filhos de Israel o venceram a saírem do Egito, conquistando seu território, assim como o território de Og, rei de Bazã. Eram 2 reis amorreus que viviam no lado oriental do Jordão. O território conquistado ia desde Aroer, que está nas encostas do vale do rio Arnon, até o monte Sarion, isto é, o Hermon, da região da Araba, no lado oriental do Jordão, até o mar da Arabá, ao pé das encostas do Fasga. Vamos aqui agora entrar no capítulo 5, beleza? Moisés convocou todo o Israel e disse: Ouça, Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos para que os aprendam e cuidem de praticar. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Javé não fez essa aliança com nossos antepassados, mas conosco, que hoje aqui estamos, todos vivos. Javé falou com vocês, face a face, sobre a montanha do meio do fogo. Eu estava entre Javé e vocês, para lhes anunciar a palavra de Javé, pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Javé então me falou: Eu sou Javé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Aqui Moisés vai falar, muito sobre os 10 mandamentos. Olha que interessante. Não tenha outros deuses diante de mim. Não façam ídolos para vocês, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem os sirvas, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, e trato com amor por 1000 gerações, quando me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o seu nome em vão. Observe o dia de sábado, para santificá-lo como ordenou Javé, seu Deus. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é sábado de Javé, seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer um de seus animais, nem o imigrante que vive em suas cidades. Desse modo, seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembre-se, você foi escravo da terra do Egito, e Javé, seu Deus, o tirou de lá com a mão forte e braço estendido. É por isso que Javé, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre seu pai e sua mãe, como Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que sua vida se prolongue e tudo corra bem para você na terra que Javé, seu Deus, agora lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem deseje para você a casa do seu próximo. Nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Foram essas as palavras que Javé dirigiu em alta voz à assembleia de vocês reunida no monte, no meio do fogo, em meio a trevas, nuvens e escuridão. Sem nada acrescentar, Javé a gravou sobre 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Então aqui, Moisés relata ali sobre a entrega
dos 10 mandamentos e fala, né, um pouco mais especificamente de cada um. Então aqui é bem interessante essa parte, né? Caberíamos aqui ficar falando horas e horas dos 10 mandamentos, mas vou me ater aqui porque senão eu vou prolongar demais. Mas nos mostra aqui, né, o quão importante é os 10 mandamentos, tanto para os nossos antepassados, como para os dias atuais e até mesmo para os dias futuros, né? Pois os 10 mandamentos são ali as leis que Deus ordena, né, para todos os filhos. Quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em fogo, vocês todos, chefes das tribos e anciãos, se aproximaram de mim e disseram: Javé nosso Deus mostrou-nos a sua glória e grandeza, e nós ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra. E agora, por que iríamos morrer? Esse fogo pode nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Javé nosso Deus, nós vamos morrer. De fato, qual é o mortal capaz de ouvir como nós a voz de Deus vivo falando do meio do fogo e ainda continuar vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que Javé nosso Deus vai dizer. Depois você nos comunicará tudo o que Javé nosso Deus falar a você. Nós ouviremos e colocaremos em prática. Javé ouviu o que vocês me falaram e me disse: Escutei o que esse povo falou a você. Ele tem razão. Tomara que conserve sempre essa atitude, para me temer e observar continuamente todos os meus mandamentos, de modo que tudo corra bem para ele e seus filhos para sempre. Vá e diga-lhes: voltem para suas tendas. Quanto a você, fique aqui comigo, para que eu lhe comunique todos os mandamentos, estatutos e normas que você ensinará a eles, a fim de que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Então aqui, né, Moisés conta, né, sobre a renovação ali da aliança, né, antes do povo, antes dos filhos de Israel chegarem ali à terra de Canaã, ele faz, né, essa renovação da aliança aí entre o homem e Deus. Portanto, procurem agir de acordo com todas as coisas que Javé, seu Deus, lhes manda. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Sigam o caminho que Javé, seu Deus, lhes ordenou, para que vivam, sejam felizes e prolonguem a vida na terra que irão ocupar. Então aqui Moisés, né, segundo ali a vontade de Deus, é como um missionário na nossa vida, né? Nos mostra aí a importância de servir a um único Deus, que é o nosso Deus Criador. Nos mostra aí também a importância de amá-lo, né, sobre todas as coisas, rasgar o nosso coração, nos ensina, né, a como encontrar com o nosso Deus, né, como servi-lo. E eu fico aqui realmente maravilhado quão benevolente é a palavra de Deus, porque ela de fato nos aproxima, né, de tudo aquilo que ele pediu para que Moisés falasse, porque se a gente parar para prestar bastante atenção, a palavra que Moisés, as palavras, né, que Moisés usa aqui é de que o povo, né, se encontre com Deus, de que o povo ali possa, né, ser íntimo de Cristo, né, possa servir os seus mandamentos, as suas leis, né, e possa amá-lo sobre todas as coisas. E graças a Deus, assim como os filhos de Israel lá foram bem privilegiados, né, de receberem ali a tábua dos 10 mandamentos, né, não posso considerar que nós também somos muito privilegiados. E por que eu digo isso? Porque hoje nós temos acesso à Bíblia. A Bíblia é um instrumento assim maravilhoso. É onde a gente pode conhecer o nosso Deus, né? Poder entender o que é aquilo que ele pensa sobre nós, o que é aquilo que ele imagina, né, sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida. E ajuda até mesmo a gente nos autoconhecer, a entender as nossas fraquezas, as nossas limitações, onde podemos melhorar, onde podemos continuar também. Então a palavra de Deus é um instrumento assim fantástico. E nós estamos aqui hoje, né? Até tinha esquecido de comentar, mas nós estamos no mês da Bíblia. Setembro
na Igreja Católica, né, a gente celebra aí o mês da Bíblia. Óbvio, né, que a Bíblia deve ser deve ser comentada, deve ser lida, né, deve ser falada a todos os meses, todos os dias dos anos, né? Mas em setembro ali a gente tira um mês especial para que a gente possa, né, levar em conta aí as palavras de Deus, né, aquelas mensagens ali que Deus deixou para nós. E como eu falei aqui, né, a palavra de Deus nos torna mais íntimo, né, dele, pois temos acesso ali a conhecê-lo ainda mais e nos autoconhecer. Então, que a gente possa, né, assim como Moisés ensinou lá para os filhos de Israel, e devido às escrituras aqui nos ensina nos dias atuais também, que a gente possa aí de fato rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma e que a gente possa nos entregar verdadeiramente para o amor de Deus. E através aí do mês da Bíblia, né, que a gente possa ler a Bíblia aí no mês de setembro, né, que é o mês da Bíblia aí, mas que a gente possa continuar firmes e fortes, fazer o bom uso aqui dessa palavra, porque, cara, eu tenho certeza que não vou dar certeza não, porque certeza é algo muito forte, mas só de imaginar que nós temos acesso a todo esse conhecimento, a todas essas coisas boas e nos mostra o quão maravilhoso é servir Deus e falar sobre a sua palavra, vale muito a pena cada minuto, cada segundo que a gente para dar uma lida na Bíblia. Então que a gente possa aí ler a Bíblia por mais vezes, porque ela nos aproxima de Deus. Os seus mandamentos, né, as suas leis, os seus estatutos, assim como Moisés falava lá, nos aproxima de Deus. E Deus quer que a gente nos aproxime dele, né? Deus quer estar perto de nós e Ele quer que nós falamos, né, sobre a sua palavra, sobre o seu evangelho, que ensinamos para nossos filhos e para nossos netos. Então vamos fazer o bom uso dessa palavra. Hoje eu queria dizer para você que está assistindo aí que eu sou apaixonado pela Bíblia, cara, de verdade. E eu espero aí que meu coração esteja entregue para a Bíblia aí, para que eu possa me apaixonar cada dia mais por essas palavras aqui que Deus deixou para nós. Nós temos que ser muito gratos, porque nos aproxima dele cada vez mais. Mas vamos encerrar por aqui. Amanhã eu te espero, tá? Novamente, para a gente poder continuar aqui com a nossa leitura bíblica e a gente fechar aí a Bíblia toda em um ano, beleza? Tenha um bom dia aí, uma boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus te abençoe muito. Amanhã nós estamos de volta, tá bom? Um beijo e um abraço para você.